Boa noite, lindos. Eu quero falar hoje sobre o poder de converter o coração, tá? Então, quero que você procure seu lugar, que você sente, que você não se distraia com celular, né? Que você, de fato, coloque teu coração em ouvir a palavra, né? Espírito Santo de Deus, estamos aqui para ouvir o que o Senhor diz à igreja. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Quando 2 ou 3 se reunirem em teu nome, Jesus, o Senhor ali se faz presente. Senhor, eu posso sentir no meu corpo a tua presença aqui. Eu sei pela fé, mas eu sinto a tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, toma-nos. Você aí na sua cadeira, o Espírito Santo de Deus está tomando o teu coração. O Espírito Santo de Deus está tomando a tua mente, tomando os teus pensamentos, os teus sentimentos. O Espírito Santo de Deus está trazendo luz nas trevas, libertação, cura, transformação. As cadeias estão sendo quebradas. Quando a gente fala cadeias, a gente fala de cegueiras, a gente fala de distorções nos pensamentos, pensamentos errados. Você que não estava conseguindo ver solução, Deus hoje vai te mostrar a solução. Ele ilumina os olhos do teu coração. Deus, Ele acende a luz nas trevas. Senhor, é a tua palavra não volta vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Senhor, que haja luz nas trevas, derrama luz nas nossas trevas. Espírito Santo de Deus, convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. Que você possa, nesse momento, falar, Senhor, eu abro meu coração para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A gente vai refletir sobre o poder da conversão. A gente fala muito sobre conversão, né? Converter. E converter é uma ação de você mudar de ideia sobre alguém, sobre algo, sobre o mundo, sobre você mesmo. A conversão, ela te possibilita ressignificar situações do seu passado. Se você nunca pensou a questão de converter a Deus como um poder de ressignificar tudo que você já viveu, hoje você vai pensar. Qual é o poder que Deus entregou a nós, através do seu Filho Jesus Cristo, de se tornar uma nova pessoa, de se tornar uma nova criatura? Esse tema é tão importante que aqui nessa igreja a gente insiste nele. Parece que todo domingo a gente dá um jeito de falar sobre isso, sim ou não? É ou não é? Gente, quando é a minha vez, eu sempre dou um jeito de falar um pouco sobre isso, de enfatizar a questão de você se permitir ver a sua vida com uma perspectiva de fé na palavra de Deus. Você pode ver a sua vida pela perspectiva política, social, econômica do seu país, ou você pode se permitir ver pela perspectiva da palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa. Quero ouvir um amém.
Quantas vezes você fica desanimado por notícias ruins? Quem fica desanimado, às vezes, com notícias ruins? Quem fica animado com notícias boas? O conteúdo do reino de Deus, o conteúdo dos valores da palavra de Deus, são boas novas para nós. Elas precisam alegrar o teu coração. Amém? E o que nós estamos fazendo aqui agora é receber da palavra de Deus, receber das boas novas de Jesus, receber das Escrituras uma perspectiva da vida, do mundo, das pessoas, de nós mesmos, de tudo. Uma perspectiva diferenciada, porque é uma perspectiva com fé. A fé no poder de Deus, a fé na ação do Espírito Santo de Deus que nos capacita. Quando Jesus, ressurreto, durante 40 dias, se revelou aos discípulos, ele disse ficar em Jerusalém, reunidos todos ali juntos, aguardando, para que vocês sejam do alto. Não foi isso que ele falou? Diga, do alto. A força que você precisa de conversão para mudar de ideia, de sentimento, de pensamento sobre alguém, sobre alguma coisa, uma situação, uma questão na vida, futuro ou passado ou presente, essa força ela vem do alto. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te entrega luz nos olhos, que te entrega revelação para tomar decisões inteligentes, para fazer coisas bacanas. Jesus, ele disse, fiquem juntos até que vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo é quem nos reveste de poder, força interior, capacidade para superar questões diversas que a vida vai apresentando no dia a dia. E a conversão é um poder que Deus entregou a você e a mim. Mudar de ideia, de sentimento, de pensamento sobre as questões da vida, isso é um poder, porque quando você muda uma forma de pensar, você muda o seu futuro. Não existe mudança de vida sem mudança de mente. A metanoia, a transformação do pensar é sine qua non, é uma condição sem a qual não. Você precisa viver uma metanoia diária. Se permitir ver a vida sempre com este olhar de luz. E esse olhar de luz, ele vem do Espírito Santo de Deus, que prescruta as profundezas de Deus. A mente de Deus, as propriedades da inteligência de Deus são brilhantes. Como Deus pensa está acessível a você. Porque você tem a mente de Cristo. Aquele que está em trevas viu uma grande luz, Jesus. Jesus começou o ministério dele na região da Galileia. Por isso ele era chamado de Galileu. E nessa região havia uma profecia, uma palavra, uma promessa para essa região que dizia, olha, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que descansam à sombra da morte, a luz resplandeceu. Como que alguém pode descansar à sombra da morte? Cegueira. Se alguém descansa sobre uma promessa maligna, é porque está cego. Se alguém descansa sobre uma ideologia vazia de significado e de verdade, é uma pessoa que está cega. Mas se você descansa à sombra do Onipotente,
então você tem a luz. Põe o Salmos 91 para mim, por favor. Esse Salmos, ele é assim, estourado, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, penas, né? Sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ok? Obrigada. Volta para o versículo 1 agora, por favor. O que habita onde? Quando Jesus começou o ministério dele, ele encontrou um povo que descansava à sombra da morte. Um povo que estava em trevas. Um povo que descansava em mentiras, em falsidades, em erros, em enganos. Que descansava na corrupção, na maldade, na impiedade. E não percebiam que estavam sobre o domínio do mal. Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Existe o império das trevas, com um sistema. E existe o reino do Filho do seu amor, que é um governo de justiça. E ele virá, o leão da tribo de Judá. A gente vai cantar essa música. O André perguntou que música é essa. Mas as pessoas cegas, presas, elas descansavam na sombra da morte. E quando Jesus começou a entregar as boas novas, o poder da conversão, o Espírito Santo de Deus intervindo, trouxe liberdade às pessoas. Por isso, quando Jesus em Nazaré, na sinagoga, pegou o livro de Isaías e leu, o Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, quebrar grilhões, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Ele falou, olha, hoje se cumpriu esse texto, essa palavra. Ele estava falando de algo profundo. Veja, é essa unção que converte você dos seus maus caminhos, das decisões erradas, dos pensamentos errados, dos raciocínios que são contrários à palavra de Deus. Quanta coisa você já pensou contra a verdade? Confessa. Sim ou não? Você chegou aqui na igreja, você tinha tantas ideias, tantas bandeiras, tantas pautas. E ao ler a Bíblia, ao conviver com Deus, na casa de Deus, você se flagrou vendo que criem coisas erradas. Tinha mentiras como verdades. E aí a sua mente livre começou a escolher e a buscar novos pensamentos, novos raciocínios, novos caminhos neurais. Amém, queridos? A conversão é um poder. Eu não posso falar de converter corações sem enfatizar o significado verdadeiro. Converter para você não pode ser uma frase de efeito. Você não pode ouvir a informação do poder da conversão sem se admirar, sem se assombrar. Não pode.
Quando Jesus começou a entregar as boas novas, ele encontrou um povo totalmente avesso, indo a sua vida sobre valores que não podem ser abalados por nenhuma tempestade mundana. Quem constrói a sua vida sobre a rocha é diferente de quem constrói a sua vida na areia. Porque as adversidades vêm sobre ambas as casas. Mas aquela que não é destruída é aquela pessoa que constrói a sua existência, a sua fé, a sua casa, a sua família sobre os valores de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os conteúdos das promessas de Deus. Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Ele morreu na cruz, levou as tuas dores, enfermidades, fracassos, pensamentos errados, distorcidos, contrários a ele. Ele levou tudo na cruz e quando ele ressuscitou, ele pagou a dívida que você tinha, que eu tinha com Deus. Então, é muito importante você entender o poder da conversão, a metanoia, a transformação da mente. Porque se você quer viver algo novo, bom, perfeito e agradável, você precisa permitir que essa conversão que o Espírito Santo faz dentro de você, você precisa permitir, você precisa colaborar, cooperar. A palavra de Deus diz: não entristeçam o Espírito Santo. Mas, gente, como é que alguém entristece o Espírito Santo? Eu vou te dar 30 segundos, querido. Pensa. Eu vou te dar 30 segundos para conversar com esse irmão que está do seu lado. O que será entristecer o Espírito Santo? Conversa com a pessoa, vê o que ela pensa. O que é entristecer o Espírito Santo? O que você acha que é isso? Entristecer o Espírito Santo. Que coisa vem a ser isso? Olha para mim agora. Meus 30 segundos são mais rápidos. O Espírito Santo é aquele que conhece as profundezas de Deus, a mente de Deus, quem Deus é. O Espírito Santo, ele tem toda a verdade. E ele está em você, habitando em você. E ele quer te entregar essa luz. E quando ele entrega a verdade, ele entrega a luz. E você resiste, você entristece. A gente entristece o Espírito Santo quando resiste à metanoia. Quando resiste à mudança de mente, de sentimentos. Permita que a palavra de Deus ilumine os olhos do teu coração para que você veja a vida de uma forma diferenciada. Amém? Dito isso, Jeremias 31, 18, 19. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me. A oração dele. Converte-me. E eu serei o quê? Você precisa orar dessa forma. Você precisa falar que é um novilho que não foi domado. O novilho que não foi domado, ele tem características. Ele é teimoso, ele é resistente, desobediente, encrenqueiro, sempre cai em situações difíceis.
Você não pode ser um novilho que não é domado. Você é uma ovelha do Senhor, do aprisco, que ouve a voz do pastor e segue. Eu já contei para vocês a história do cordeirinho que eu tinha. Alguns já ouviram. Eu quando casei, pedi para o meu sogro uma ovelhinha. E ele me deu uma ovelhinha. E ele se chamava Hebron. Aonde eu ia, ele ia atrás. Era incrível ver a fidelidade daquela ovelhinha. Eu passeava com essa ovelhinha, eu ia para a beira do rio e dava banho na ovelhinha. Eu ia para o trabalho do meu marido, meu sogro era dono do cartório, e eu ia para o cartório, e aquela ovelhinha ia comigo, todo mundo na cidade me achava maluca, porque com certeza eu, de fato, era a única que tinha um animal de estimação, que era uma ovelhinha. Aquilo realmente estourou na cidade e foi sem querer, não foi intencional. Mas quando aquela ovelhinha chegou na casa do meu sogro, ela era arisca, ela não era domada, ela tinha passado pelo trauma de ser separada do rebanho. Tanto que eu a devolvi depois para o rebanho, porque eu vi que aquilo não era legal. Mas quando ela chegou na casa do meu sogro, eu tive que conquistar aquela ovelha, até que ela confiasse em mim. Ela confiava tanto que eu entrava no meu quarto, ela entrava junto. BFF, inseparáveis. Até que eu entendi que ela precisava, não de mim, mas de outras ovelhas. Mas, durante um tempo, ela não ouvia a minha voz. Mas ela se converteu a mim. Esse texto aqui fala que você não pode ser como um novilho não domado, que não ouve o Espírito Santo. E aqui ele diz, converte-me. Por isso que eu disse que a conversão ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo de Deus para você. Você só precisa dizer, converte-me, Senhor. Porque se tu me converteres, Espírito Santo, eu serei o quê? Convertido. Oh, glória a Deus. Porque tu és o Senhor, o meu Deus. Versículo 19. Na verdade, olha a conclusão que ele chegou pela experiência que ele teve. Isso aqui é uma experiência. Ele diz assim, na verdade, depois que o Senhor me converteu, e aí eu me converti, depois que eu mudei de ideia, sentimento, pensamento, só aí eu fui capaz de me arrepender. Veja, você não se arrepende para se converter, você se converte para se arrepender. Essa é a grande sacada de hoje à noite. Já posso ir embora. Quando o Espírito Santo intervém e converte, e você se converte, depois que você se converte, aí você se arrepende. Sabe por quê? As pessoas só se arrependem quando elas entendem a verdade. Porque quem conhece a verdade, por ela é liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando o Espírito Santo de Deus te converte, depois que você se converte, você se torna uma pessoa capaz de se arrepender. E quem se arrepende se torna uma nova criatura. E quem se arrepende é perdoado. Quem se arrepende muda de vida. Quem se arrepende abandona práticas
muda vestimentas. Muda até corte de cabelo, gente. Aqui ele fala da experiência dele. Olha, depois que eu me converti, eu me arrependi. Depois que eu fui o quê? Olha o que diz a experiência. Depois que eu fui instruído, eu bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque eu levei a vergonha da minha imaturidade. Então, veja, é um processo. E talvez esse processo você não tenha prestado atenção. Converte-me e serei convertido. E porque eu me converto, eu me arrependo. Porque eu me arrependo com a instrução. Eu sou capaz de bater no peito e falar, meu Deus, o que foi que eu fiz? E sentir vergonha. E desejar nunca mais voltar para aquele lugar. Por isso que aquele que conhece a Jesus não quer voltar de onde veio. Nem a morte, nem a vida, nem altura, profundidade, nenhuma criatura, nem as coisas que estão por vir, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu bati no peito, fiquei envergonhado. O versículo 21 dá uma instrução. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção no caminho, na vereda do caminho por onde você passa. Sabe aquela história de Joãozinho e Maria? Que eu já quase que não lembro direitinho, mas tinha uma bruxa maluca que gostava de comer crianças, raptava crianças na floresta, também não sei o que as mães dessas crianças deixavam essas crianças na floresta. Mas eles, para saber o caminho de volta, eles foram jogando o quê? Foram marcando o caminho. Põe marcos no teu caminho. Olha, não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou marcar o lugar pelo qual eu estou passando, para que eu possa saber aonde eu estou indo. E para saber que não posso voltar. Põe marcos, finca postes que te guiem. Certa vez a minha filha disse para mim assim: mãe, você nunca financiou os meus pecados. De fato, não financiei. Mãe, você nunca concordou com os meus erros. Eu falei, não, nunca. Mãe, eu falava que te odiava. Eu falei, sim, eu aguento teu ódio. E mãe, porque você nunca cedeu marcos. Eu tenho marcos. Porque eu finquei postes. Porque eu marquei o caminho. Ela disse para mim, apesar da raiva que eu sentia, eu sabia o caminho, porque haviam marcas e eu podia voltar, porque eu sabia qual era o caminho que eu devia andar, porque você nunca cedeu. Então eu pude voltar aonde você estava. Você entende que isso é sério? Isso é muito sério. Você tem que ser uma pessoa que põe marcos na sua vida.
Por isso que a palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque ela vai ter marcos, postes. E ela vai saber onde você está. Quando aquele filho pediu herança e foi gastar tudo, ele sabia o caminho de voltar para o pai. Ele sabia o que esperar na casa do pai dele. A minha filha sabia o que esperar de mim e do pai dela. E por isso ela voltou. Você tem que ser uma pessoa com marcos, com postes. Você precisa prestar atenção no caminho. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus é útil. Para o quê? O ensino. Lembra lá em Efraim, em Jeremias? Eu fui instruído. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Você está sendo instruído. Sabe, no discipulado, você é instruído. Sabe, no Jornada, Boas-Vindas, no IV, você é instruído. Todo culto você é instruído, toda célula você é instruído. Porque nós instruímos com a palavra de Deus, e não com filósofos e nem com ideologias. Nós instruímos com a Escritura, porque a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão. E aí você pensa, que repreensão é essa? A repreensão é quando a palavra de Deus corrige rotas erradas na sua vida. Para correção, para educação na justiça. A palavra de Deus, ela corrige você para que você seja justo. Ela te educa na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um processo. Pessoas que fazem coisas boas são instruídas pela palavra de Deus. Pessoas convertidas, instruídas, educadas na verdade, elas são, e por isso elas podem fazer coisas maravilhosas. Então, queridos, eu encerro a palavra com o Salmos 119, 35 a 37. Porque o Hugo me deu uma bronca e disse que eu estou demorando muito na palavra. Então, agora eu vou terminar rápido também. Só de raiva. Salmos 119, versículo 35. Essa é a tua oração. Guia-me. Você precisa ser guiado. Ah, eu sou dono do seu nariz. Menino, tu vai botar teu nariz aonde? Aonde que você quer colocar teu nariz, me diz? Fala para Deus, Senhor, aqui está o meu nariz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Pega o teu nariz, querida. Põe a mão no teu nariz, vai. Dinâmica, para você nunca mais esquecer. Tá vendo esse nariz seu aí? Teimoso, hein, esse nariz, hein? Tu quer pegar esse nariz e enfiar onde? Nas trevas, no buraco? Então você pega o teu nariz e ora. Põe a mão no teu nariz, vamos orar. Vamos orar fanho. Oração fanha essa noite.
para terminar o domingo com bom humor. Põe a mão no nariz e diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Senhor, toma o meu nariz. Amém, queridos? Essa oração é a mais importante. É quando você entrega. Cadê os músicos que já deveriam estar aqui materializados? Essa oração é a mais importante. É aquela que você entrega o governo da sua vida. Agora eu queria cantar alguma coisa que fala do que o governo... Não tem uma música que fala? Não é do governo? A gente mudou a música agora. Fique em pé no seu lugar, querido. Quantos entenderam a palavra de hoje à noite? Amém. Diga para o Hugo que eu terminei cedo. Amém, queridos? Porque tem uns irmãos que reclamaram, agora eu vou acelerar também. Brincadeirinha, ninguém reclamou, não. É o Hugo que me vigia no YouTube. Beijo, amor. Olha a hora, 8h34. Nós vamos cantar essa canção e Deus está te dando esse poder da conversão. Quem quer converter? Quem entendeu finalmente? Você entendeu? Você quer converter? Quem quer converter? Então, levanta as tuas mãos e diga assim: Senhor, converte-me e eu serei convertido. Em nome de Jesus.